Mateus Antônio Nunes de Matos, 30/7/1937. E onde nasceu? Na freguesia do Bunheiro, no lugar de São Simão. E sempre viveu no Bunheiro? Sempre vivia no Bunheiro e também vivia em Pardô depois de casado há algum tempo. Mas eu depois vim para aqui, para as casas cá dos meus pais, que ficou em partilhas, ficou para mim. Eu pequeno, eu e os meus irmãos eram para a escola. Víamos da escola, quando comecei na escola, era aqui na Rua do Casale, que era onde é que morava a sua Augusta e o professor João Vilário. Ou depois fizeram a escola nova, aqui onde é que é o posto médico, e vim para aí a Estrela. Uma pessoa estava aí, que era só uma sala, era para rapazes e raparigas, que era aqui mais aqui mais no sítio. Depois passamos para o Soleiro, com outro exame já, ou com a segunda classe, e então lá no Soleiro havia duas salas. Era a sala que era das raparigas, que era a professora, a esposa do professor Ramos, e a do rapaz era o senhor Ramos, que era o mesmo João que estava aqui a falar, que era o senhor Ramos, que era o nosso. Mas deste lado eram as raparigas que brincavam, daquele lado eram os rapazes, não havia misturas. E se uma pessoa às vezes pensasse alguma coisa, começasse a piscar o olho ou qualquer coisa, se ela fosse queixa, uma pessoa já levava para as orelhas abaixo. E quer dizer, a diferença é que era não se meter com elas. Nem elas começaram a implicar, até bastava uma pessoa, quando era na Mestra Dias, quando tinha para ver as letras e assim, alguma doutrina, sendo começar a fazer assim, tipo mandíamos, não é, para alguma coisa. A minha mestra, o Mateus ou o Joaquim ou o Manel está a fazer isto. Anda cá, turma. Puxava assim um bocadinho as orelhas e agora fica este castigo, atrás da cadeira, de joelhos. Era o castigo que ela leva, a Mestra Dias. E outras vezes mais, estava as mãos com um bocado de pano, como se fazia assim, largava, mas a gente naquele tempo tinha que estar, senão, com medo, havia cachucho. E então, era assim, era a Mestra Dias. Da escola, para a Mestra Dias também, que era na escola, mas depois lá, quem aprendeu a doutrina, para a comunhão solene que havia, e eram as letras, todos os dias íamos para lá, no tempo também das férias da escola, e no sábado e aos domingos também se ia para lá. Eu, quando comunguei, só se comungava com os 11 anos, eu tinha 10 anos. A minha avó, que desta em que era a mãe da minha mãe, que era a minha madrinha, tanto ela como o marido, que era o meu avô, os Mateus, também era o meu padrinho do batismo. Mas o meu avô já tinha falecido. E a minha avó, que pediu ao padre Domingos de Pinho, que esteve 50 anos aqui na freguesia. Está a fotografia dele, está ali aqui à igreja, aqui para o cemitério, está lá a fotografia dele. E então pediu para ele consentir eu comungar mais cedo, a minha irmã Natalina, que é mais velha que eu sou seguir a ela, recuasse, quer dizer, atrasava. Ela atrasava. E a minha prima Irmelinda, que é também da nossa idade, quer dizer, fica, que também vai fazer já fez 86, quer dizer, no meu pai comungar, queria ver os 3 netos a comungar todos juntos. E então foi. Mas infelizmente, pediu e a gente estava todos, mas não conseguiu, porque ela em dezembro faleceu. Que ela então depois tinha lá um galo para matar também, porque aquele tempo, sabe, a criação custava muito tempo a ser à moda de matar como é hoje. Hoje é a base de vitaminas, essa porcaria toda. E então queria pronto que eram os últimos netos. Depois tinha mais irmãos, eram mais novos. E então, mas infelizmente não chegou a ver, mas a gente comungamos na mesma, os 3 na mesma. E então estamos aqui na escola da igreja, fomos para o Soleiro, e depois do Soleiro lá fez a 3ª classe. Vivia com a sua irmã? Mas nós éramos 9 irmãos. A higiene, olha, era limpa, tomava-se banho, era daquelas bacias antigas, depois que a água quente, tinha as cozinhas que era de aquecer água, e às vezes até tinha lá o forno de cozer o pão, a minha mãe que testa a cozer a broa, o forno de fazer. E aquilo lenha havia com fartura, porque a gente tinha um estaleiro de construção.
e vendia-se materiais de construção. Adobos, areia, tijolo, cal, hidráulica, cal de cimento, cal de churra, cal fina. Íamos ao Boco buscar essa cal. E o tijolo íamos da Aveiro, ao canal que era da fábrica Campos. E era a telha também. A minha mãe era mais na terra, mas a minha mãe, quando se casou, teve que andar ao meu pai a correr para comprar um garfo para poder comer. Não havia, como há hoje, quando se casa, já tem uma casa recheada com tudo e outra coisa mais. E então trabalhava também na lavoura. Tínhamos uma vaca, uma ou duas, e era com licença aos porcos. Os porcos que criavam-se para matar e outros a criar leitõezinhos, não é? E tinha para matar, que era, depois dava para todo o ano. A branca comia essa coisa, cortava, cada um comia a coisa, mas a febre, que era uma jeitosa, era todo um bocadinho para ti, todo um bocadinho. Mas quem parte e fica cá melhor, que a pior parte, o atolo não tem arte, como costuma dizer. É que ficava sempre pior a aranha, mãe. A sua mãe é que comia o pior? Comia o pior e ficava sempre com um bocadinho mais pequeno. Quer dizer, viria mais para os filhos do que para ela. E o que é que cultivavam? Era milho, batata, às vezes também se salvava uma batata aos poucos. Há milho e feijão, que era antigamente que dava o milho, era para a criação e era para ir para o moleiro, para levar para o moeiro, que era um moleiro que era aqui do Uli, que era um do Uli, que vinha buscar e pronto, o moleiro também chamava 30 libras, a Batmanela, a Maria Moleira, pronto, esses nomes as pessoas diziam, uns queriam você, outros já não podia ser, já não ia ao mesmo, já oferecer ao outro, cada um tinha os seus fregueses. E vinham com pronto, a gente chama mulas, outros chamam as bestas, pronto, que é o animal, a gente chama um cavalo. E, eles não eram, o cavalo já era as mulas ou os machos. Os gimentos, ou que eram mais rígidos. E então lá vinham com as sacas, levavam o milho, agarrado nos animais, de um lado e do outro, depois levavam um arroz a apertar, para aguentar os sacos de milho, e depois moíam, e quando vinham para as casas levar através da farinha. E depois era peneirada em casa, para cozer, para fazer o pão, e assim sucessivamente. E em dezembro, era, por exemplo, por São Martinho, quem dava, como exemplo, alqueire e meio de milho de cada vez, dava meio alqueire de castanhas. Outros, que davam menos, davam uma quarta. Outros davam um sermile. Consoante o freguês que mais produção desse, também eles tinham mais alguma coisa do carolo, aquilo que tirava do resto também da moagem do milho. Da terra era tudo mais a coisa para gastos de casa. Há muitos que vendiam, que não precisavam tanto milho. A sua casa não vendia? Não vendia. Fazer uma terra de renda, mas a gente tinha que ir, num ano antes de São Miguel, tinha que ir levar o dono da terra 10 ou 15 ou 20 alqueires de milho. Hoje não, hoje tem, e muitos fazem nas de graça. E nem dá 5 tostões para pagar a 10ª. E o dono é que tem que pagar, quem tem. Eu tenho ainda a contar tempo de escola, quando não havia escola, às vezes pedia, aqui era o Mané Peneiras, tinha um moço que era o Zé Carvalho, podia para ir tocar às vezes a vaca, e aos meus pais. Às vezes era aqui o Tinhos Pombo, também que morava aqui à beira, também podia, lá ia o Mateus para tocar a vaca. A tocar a vaca, que é de volta do Estanca Rio ou do Engenho, com os cavaços. A tocar a vaca, era tirado com a vaca, mas já havia muitas que eles tapavam os olhos e já andavam. Sim. E há outras que não, se a pessoa não andasse atrás, já chegavam, paravam e não andavam. Tinha que andar a pessoa atrás delas para elas andarem. Porque a gente precisava de encalhar um barco, assim, nos barcos mercantis que a gente tinha, que era do transporte, tinha que ser com gado, que não era à mão, qualquer pessoa caprichava um barco. E então às vezes eu 8 Manela, 8 Mingos, 8 para tal tempo, ou tal dia, preciso de encalhar o barco abaixo aos cursos. Tá, sim senhora. Também a gente contava para pôr junto, que era a riqueza aqui que estava, e para essas pessoas também não se levava dinheiro, o barco ia trabalhar de graça.
fossem os camaradas que andassem a lugar deles, então ia ganhar o dinheirito deles, não é? E agora, se fosse o meu pai, às vezes fosse com o barco, era de graça. Também o barco não ia ganhar dinheiro, nem o meu pai ia ganhar dinheiro com ele. Ia quando vinha da escola, andava um caramudo a fazer as coisas em 41, e 40, 41, por coisa, era pequeno, tinha uns 5 anos ou 6, mas era a massa, botar numa tábua, e botar a tábua à cabeça, e com uma mão a segurar a tábua e a outra a subir a escada do mestre, para cima, para o primeiro andar. E quando mais tarde depois havia uma escudela, que lá se invitou uma escudela, a fazer uma escudela para botar a massa e com uma talha com moitão para puxar, e a puxar também os adobos para cima. Os adobos, para usar aí como exemplo, isto é pouco mais ou menos 10, 15 quilos e mais, quanto aos de parede, que eram os adobos assim largos. Os de muro já eram mais estreitos, e os 3/4 já eram mais estreitos. E havia um que era os mindões, que eram tão mais estreitinhos. Havia diversos que íamos carregar esse material em Esgueira, ao pé da ponte de comboio, à quinta casa do Soupinho. Até a linha de comboio que foi para a Barra, cortou para a quinta. Íamos aí, íamos a Val de Ratinhas, que é antes um bocado, uma regueira que entrava lá. Íamos a Sarrazola carregar pedra para a estrada, até quando foi aqui para esta avenida, era sempre de barco. E também cheguei com o meu pai a carregar um carro de pedra, que é a Sarrazola, para levar para a beira do farol velho, da Barra, que fica... Ele existe lá um bocado dele, tem um bocado de uns arcos. Mas levava o quê, desculpe? Pedra que era das estradas, para as estradas, que era das barreiras. Esse era carregado em Sarrazola. E os adobos e a coisa era Esgueira ou Val de Ratinhas, que era a regueira onde havia lá o areal. Emigrou ou ficou sempre aqui? Não, eu nunca emigrei. Irmãos mesmo emigraram. O mais velho emigrou da tropa, saiu, foi para o Brasil. Morreu até lá, por causa dos intestinos que tinha. O outro o outro meu irmão, andou também na Fragata, andou aqui também a trabalhar, a aprender de carpinteiro, como trabalhar de carpinteiro da construção naval. E depois foi para as Fragatas também, para Lisboa. Ou andou também embarcado nos navios da Marinha Mercante, fazia Angola, e até na América, ele deu lá o pinote. Mas depois calhou a ser apanhado, quando andava à procura, não ia, calhar ir apanhar que ele andava, por lá teve que ir embora. Pronto, teve embarcado, reformou-se, e a posterior também já faleceu. E as minhas irmãs foram para a Venezuela. E eu nunca sei, eu fui para Lisboa, tinha 14 anos. Fui para as Fragatas. Andei nas Fragatas em Lisboa, mas antes disso já tinha andado aqui nos barcos também. O Rio, das Fragatas, depois também fui na tropa, sentei praça em Queluz, no regimento de artilharia inteira fixa, em Queluz, lá ali perto da Amadora. Daí estivemos sentados praça, depois foi para onde é que é o RAL 1, que é a beira dos eclipses do aeroporto, pertencente para a segunda unidade. Estivemos lá, foram uns 15 dias, mas depois foram 3 batalhões, que foram para o Porto Paradão, para a margem Júlio do Tejo, que é ali por lá da Almada, e que Trafaria, para assim. Estivemos lá, depois foi para Morfacém, que é por cima, que é na Trafaria, por cima da artilharia de costa, a gente dava fogo para o mar e para a entrada da Barra, para a navegação que viesse para o inimigo, que era antiaérea. E daí depois viemos virar a bandeira ao Porto Paradão, depois esteve no Porto Paradão. Foi um mês e tal, esteve plantão da caserna, pronto, ia sair, uma pessoa tinha que dar a volta, a ver aquelas coisas, e as camas que os talfeiras tinham que vir fazer, antes tivesse o oficial dia ou o sargento dia, e antes tivesse, e então, onde está o plantão? E uma pessoa era castigado. Então isto é, depois na Torre da Marinha, Sachali, aí assim, havia lá penso que a 19ª bateria. E aí assim, então, foi para lá depois estar quase 9 meses. Fui até vir embora da tropa. Foi para lá de cozinheiro, porque havia lá um cara de cozinheiro, cozinha, mas o sargento que lá estava permanente, aquilo,
mandou embora e colher outro. Porquê? Faziam a comida, não faziam condições. Estava o feijão ou o grão a cozer, o grão não cozia e o feijão também não. Porquê? Este tirava do poço, que era o poço, a água era tirada para o moinho, mas que a água que não prestava, ia comprar água engarrafada para fazer o comer. E então foi. E depois o sargento contou a fazer o comer, era grão de bico, era bacalhau ou o que era. E ele disse assim, tem que botar às tantas, já o que já estava às 4 da manhã, ou que era às 5 para cozer, ou não coze. Não coze. Como é que não coze? Não, então deixa estar com isso. E então eu estava ao lume, prazo de 1 hora e tal, estava o grão cozido. E o que é que eles faziam? Ainda não estava a panela, não tinha começado a ferver com o grão, ou estava a começar a ferver, começava com uma colher a mexer. O senhor chegou a ir para ultramar? Não foi. Esteve quase para ir, mas depois que lá estava, que ainda era a para render, não quiseram sair, quando estavam lá a ganhar bem ou qualquer coisa, e não quiseram, então era para ir para Moçambique, em 58. Assentei em praça em 58, vim lá em 59. Mas para lá não cheguei. Como, por exemplo, lá quando foi na Torre da Marinha, que é no Sachari, e assim a Precoton esteve o resto da minha tropa. E foi aí que o cozinheiro disse, assim, só não cozia. Pois não cozia, porque vocês mexem, não pode fazer, ou seja feijão, ou seja coisa. Antes, uma pessoa quer ver se está cozido, se a levantar, vê, tem uma hora a estar a ferver. Ela levanta um bocadinho a tampa, mas não mexe com colheres nenhumas. E vê se começa logo assim, uma pele, ou de um feijoeiro, ou de um grão, ou qualquer coisa, mas já está quase cozido. Hoje cozer mais um bocadinho, ou bota-se o bacalhau. Ou bota-se o bacalhau ao cozer, ou isto ou aquilo. E era assim. Aqui na aldeia o que é que comiam? O que é que normalmente vocês comiam? Até que mais era, a jantaria em casa era o bacalhau, que também tinha a taberna de mercearia. Tinha o bacalhau, mas o bacalhau era daqueles dos mais pequenos. E era o carapau, ou seja, o charro, ou como se chamava, que era escalado, salgado, no pare. O carapau era as peixeiras que andavam para as portas. E o bacalhau e outras coisas mais era, como é que é dizer, era do armazém que vinha. Que o armazenista vinham perguntar, olha, quer tanto isto, quer tanto daquilo. E assim sucessivamente. O bacalhau, o que é hoje, a 30 e tal euros, ou o que é aquele bom, antigamente era a 11 escudos e qualquer coisa, o quilo do bacalhau. E era a sopa, ao meio-dia, a sopa que a carne nunca faltava. E como é que era a sopa? Era com feijão, arroz e hortaliça. O que é que comiam nos dias de festa? Às vezes, a minha mãe, volta e meia, fazia um bocadinho de arroz doce, que ela também gostava, ela tinha direito, mas para ela podia estar farta, mas fez um bocadinho, a coisa era, e às vezes matava uma galinha, ou um galo, ou qualquer coisa, ou um pato, que tínhamos muitos patos, que a gente faz quando eu abro aqui a porta, e daqui a coisa aquela, já tem água da ria. E eles diziam, eu andava, botava-se um bocadinho de milho à beira da água e eles comiam. Andava para rever, andava. Depois à noite, já quando era a hora, já vinha embora. Levava outro bocadinho de milho, vinha embora para dentro. E à praça, às vezes levava muitos ovos de coisa, levava hortaliça para vender, levava ervilha, levava às vezes quando semeava batata nova também. A baja, ou seja, o feijão verde, e a ervilha torta que levava, que também dava mais dinheiro. Na Páscoa, o galinho, o galo, assim, a guisaldo. Que festas tinham? Tínhamos aqui o padroeiro São Mateus, um dia, que era a 21 de setembro. O São Gonçalo, a 10 de janeiro. O Santo Antônio, a 13 de junho. Aqui tudo na aldeia. E o São Simão, a 28 de outubro. Havia antigamente, era ranchos, quando andava, uma pessoa andava a pedir a esmola para a freguesia, e tinha ranchos, ou por mais tarde havia conjuntos, também havia, e as pessoas
davam sempre. Agora, mais tarde, já as pessoas já não dão, e a pessoa, olha, toma lá, eu comecei por 5 euros, fazer uma festa boa. Os 5 euros não dá para um foguete. Era mordomo, não era sempre. Quanto mais, quando vim de Lisboa, reformado do Beja, é que uma pessoa às vezes, não tens que ir. A última vez que fomos, o mais velho era eu, você é o mais velho, tem que vir. E eu lá fui, ficamos empenhados foi em 1000 escudos. E depois eu pagar 200, você pagou 200, o outro pagou 200. Já sendo do nosso trabalho, nosso esforço, ainda ficamos empenhados, tivemos que pagar do nosso bolso. As pessoas querem coisas boas, mais dinheiro não dão à moda para fazer. Aí é que está a história. Aqui o Valharicos não havia um clube do baile, mas já não foi muito tempo que ele tinha quando. Só que era nos Serões, chamava-se o Serão, que era, como exemplo, você tinha o feijão para escolher, juntava 2 ou 3 colegas suas, ou outras mais, ia por, olha, vamos a tal lado que tem lá o Serão. E a gente ia abriu a porta, né? E a gente estava, pronto, uns por lá, a conversar, outros já tinham a sua namorada aceita, não é? Uns conversavam, uns diziam uma paródia, outros diziam outra, às vezes, não é? E assim era, outras pessoas precisaram cortar tiras que é a roupa velha, por exemplo, destas calças, não é? Cortar as tirinhas depois para elas lá para o tiário, para tecerem, para fazer as mantas. Que antigamente era a manta de tira, não havia tanta fábrica que fizesse tanta coisa como há hoje. Às vezes noutros, mais de inverno, no verão já há um trabalho, dá para fazer até mais tarde. Uma pessoa quando vinha, às vezes ia à fisga, apanhar umas enguias também para comer, que a fisga é tipo de um garfo, mas tinha 18 dentes, e cada dente tem um barbo, que chama-lhe um barbo, que é, quer dizer, que espeta, mas depois para sair... Para o quintal não deixa sair. E é chamava os barbos. Olha, era o que chamava antigamente, hoje não sei se... E era assim que apanhavam a enguia. E era às cegas. Às cegas, mas não só faziam. Só andar. E quando era de noite, as marés estavam grandes, andar por cima de juncais que tinham o junco cortado, havia umas sarjetazitas e havia às vezes algum enguia, às vezes alguma folhazeta, ou algum linguado, ou qualquer coisa, que eu por cima, e uma pessoa andava com o candeio, andava a botar a vara, ou devagarinho, para fazer barulho na água. E o outro andava com a fisga, e estava o candeeiro, estava assim, tinha uma pala por cima, e a alumiar assim para baixo, e a pessoa veio cortar, pumba, e mandava, e assim é que apanhava. E era de noite? Essa era de noite. Cara, o candeio, de noite, porque a maré, como exemplo, dava, para andar por cima das praias. E de dia já não dá para andar. Já não dá, pois. E de noite aquilo dava, mas era perigoso. Se os marinheiros vissem que aquilo é um alarme, andava com um candeeiro. Eu andava lá assim. É como exemplo, até de noite, se a pessoa não andar sem luz, mas se andar a fumar, se acendeu, veio-se ao longe quem estiver, andava com a gente a fumar. Pois. Porque lá, assim, né, a gente puxa o fumo do cigarro ou qualquer coisa e dá. Sentiu alguma diferença assim grande do Estado Novo para o 25 de Abril? O Estado Novo foi, como vocês sabem, há muita rapaziada que não respeita uns aos outros. Antigamente você passava, fosse uma nova e visse uma pessoa mais idosa, o bom dia, e sabe só não, bom dia Rosa, bom dia Maria, bom dia Joaquim, isto, aquilo. E agora não, tanto para serem novos como alguns mais, já bastantes de idade, pode passar por aqui para a beira, nem burro nem jimenta. Não responde, faz conta, quem estiver ali ou passa por ali faz conta que é. Eu faço nota que é esta cadeira, ou esta, ou parei. Como é que foi para si o dia 25 de Abril? O 25 de Abril? Hoje até para cá tinha vindo, aqui à terra estava, quando eu vi dizer, oi, não pode sair, assim. No sentido, coisa da PIDE, foi bem acabado, porque a PIDE é que mandava andar o doutor Oliveira Salazar.
Ele era o primeiro-ministro, mas a PIDE é que mandava superior. Eu nunca, a mim, graças a Deus, nunca fizeram mal, porque eu também, uma pessoa não ia falar, olha, o Estado é assim, é isto e aquilo, mas há pessoas que pertenciam a secretas, aí se dissesse, olha, fulano, anda a dizer mal assim, se fosse com alguns deles, só preciso já vinho, não estás aí, vais preso nem nada, toma a mão, embora. No dia soube da notícia e... Pois foi, estou aqui, porque foi no rádio. Mas aquilo foi também, a vez para mim, foi a coisa a vez truque. Como é que você, como por exemplo, você ou eu, a gente vai fazer o 25 de Abril, saímos, foi das Caldas da Rainha, o que é que foi que eles saíram? Não, o Santarém. Vai fazer o 25 e vão logo direito ao Carmo, que está lá a buscar o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Estavam os dois lá em casa. Não, se fosse um tinha que estar em Belém e o outro tinha que estar no Parlamento. O Marcelo Caetano era cunhado do Spirla. Também o Spirla, que era também, era, como é que quer dizer, era o general também do Exército. Mas do que tinha feito aquilo, a fazer o 25 de Abril, mas o Marcelo Caetano ficar lá na mesma e o Homero Tomás é que ia com as botas às costas. Eu, quer dizer, depois das fragatas foi para a Estiva. Antes também embarquei ainda num navio pequeno, que era o Nareus, depois íamos da Espanha para a Casa Branca e encalhamos lá no Marrocos, estivemos uns 8 ou 15 dias lá encalhados no Rochedo, mas era direito. E depois mas não ficamos a bordo. Ficamos a dormir aí 20 metros do navio e em terra encostada a uma barreira com um oleado por cima. Mas tinha um marroquino que veio para lá tomar conta. Porque para ninguém me ia fazer mal a gente estava ali assim, era num deserto. Depois conseguiram safar o navio, fomos para Casa Branca estivemos lá, depois viemos para Lisboa, a reboque. Um reboque é que veio levar o navio, porque ele tinha perdido o leme, tinha perdido tudo. Então você ficou a trabalhar em Lisboa durante muito tempo? E até havia quase 39 anos, a trabalhar nas fragatas e depois passar para a Estiva, para os navios, andei no navio, depois foi para a Estiva, para a terra, para cargas e descarga dos navios, para as embarcações, das embarcações para os navios. E depois quando voltou, o que é que fez aqui? Depois quando voltei, fomos tão reformados, era o professor Aníbal Cavaco e Silva, que era ministro, agora pescado do mar, ou o que era, é que tratou, porque a gente lá começou a vir os contentores e aquilo, coisa, roubou muita mão de obra ao pessoal. E então o setor estava muito carregado. E então a gente lá foi dos estibadores, dos conferentes, que é o que estão a gerir as cargas que entram e que saem, e os do trafo, que eram os que trabalhavam em terra. Viemos, então, fomos, uns poucos viemos embora, foi de lá, e foi aqui também do Porto. Foi que viemos embora. E a partir assim fomos pagar-nos uma administração zita, pequeno capricho que havia de dar mais, mas olha, o mais foi nessa ocasião e até hoje nunca mais veio nada. Então vim para a terra e depois tinha aqui assim como foi, tinha, por exemplo, 3 réguas, cheguei a ter bezerros a criar, também, ponto, entretanto também eu gostava, do ponto da criação e gostava de trabalhar na terra. E assim, depois também a minha filha tinha ido para o Canadá, e eu fui ao Canadá, está lá 2 meses, o pequeno, o meu neto, o mais velho, era o meu filhado dele, fazia lá a comunhão. E eu então foi lá por causa da comunhão dele. E ela também estava para nascer, o último nasceu lá, já foi em 92 também. Eu tinha porcos a criar. Com licença, uma pessoa mais rápida, mas pronto, a gente chama porco, chama os suínos. Era muito alegre, que assim, antigamente aqui na nossa ribeira, onde é que eu moro, que era a ribeira mais principal, mais também do centro, sobre todo o material de construção que se vendia. A outra era meliço, que se carregava ali para as terras.
o junco que se cortava das marinhas, vinha para aqui tudo descarregar, os lavradores, ou depois vinham carregar para levar para casa para fazer as camas para o gado, ou com licença para as vacas, ou com licença para os porcos. Era assim, e era a pedra, para as estradas, que se descarregavam aqui, e era alegre. Você que ia com terra no tempo de chachar a queixada à mão, você via aqui 5 ou 6 raparigas, mulheres e tem alguns homens, eu que lá via nos outros, tudo, era uma alegria o pessoal todo a trabalhar. Estava-se bem como fosse tudo uma só família. Você não era nada, eu também você não era nada, mas andávamos todos juntos, era como fosse só uma família. A ganhar 25 tostões, a ganhar uma tarde, ou 3 escudos. Hoje não dá para mais. Aqueles 25 tostões ou 3 escudos, comprava-se muita coisa, mesmo assim. O mandava a cavar de 8 horas, era de sol a sol a vencer, para ganhar às vezes 15 ou 17.500, com enxadas grandes, e acabar aí com 1 metro, ou talvez mais, ou alguns menos, conforme. A baldear a terra, quando não havia máquinas para andar, que as terras volta e meia tinha que ser remexidas, porque a terra é como a gente. Se andar, sabe como é calçado, ele está calçado, fica tudo roto também. Tem que comprar calçado para renovar. E as terras também, a comer sempre todo o ano a mesma coisa, também não dá. Se podia recuperar, daqui assim a vencer aqui. Olha, era mais união. Porque estas coisas que o Engenheiro Daniel fez e muitas coisas que eles têm feito, é para dar reconhecimento a outros que onde vir, que onde nascer até, olha, antigamente. Fez aqui, quando foi até do tipo de funeral, era antigamente, as pessoas choravam que antigamente os mortos saíam de casa, tinham as salas, que se chamava a Sala do Senhor, e botavam, era de Manel Inácio, que também já morreu muito, à entrada das portas era, onde é que estava o preta, era assim, fita larga, preta, que eles tinham para botar às portas. E na igreja tinham as armações, também que botavam com fitas pretas, vinha do lado do centro, havia 4 fitas, 2 para lá, 2 para aqui, e à porta da igreja também botavam. Era outra tradição, hoje. E havia a campainha, antigamente andava a tocar a campainha, ele dava o sinal, olha, quem é que morreu? Aí foi fulano. Vê se o sino tocar, mas as pessoas estão em casa, andam por lá para outro, às vezes não sabem. E aí, olha, era assim a vida. Antigamente havia o respeito, você tem um pinhal, eu tenho outro e todo, você passava por aqui assim, via aqui uma fita caída no pinhal, você não ia, uns gravetos, que é uma ranquinha de um eucalipto, ou da grossura de um dedo, você não ia ao pinhal apanhar. O dono é quando fosse é que apanhava. Agora não. Agora está caído, não quer saber. Chego ali ao pinhal, corto eucaliptos verdes, e corto austrálias, corto o que eles querem e apetece, e levo depois para vender, ou corto com coisa para mandar para as fábricas, ou outros corto para rachar e coisa para vender às pessoas, para levar para os fogões de sala, ou máquinas dessas a vapor, ok? E vou assim, mas não pagam a nada, vão e corto e toco a andar, e deixo ficar. Desde daqui assim, para aqui já tem os gravetos, já deixo ficar. E o dono quiser, depois que leve aquilo, que aproveite. Quer dizer, só aproveita o que interessa, o que é lisinho. E o que é que tem com os gravetos, já não querem, já não vão.